Voltamos com mais Saúde na TV. Recebemos aqui hoje a equipe do CIMA. Doutor, e quando o paciente chega naquele estágio que a gente estava vendo ali, não tem mais o que fazer? Aí tem que partir para a cirurgia, para a estomia. Sim. E o que seria a estomia? Explica um pouco para a gente então, o que faz, como é que não faz. É uma derivação do trânsito intestinal, na qual nós puxamos uma alça intestinal para a parede abdominal e o paciente passa a evacuar pela parede abdominal. Algumas situações na qual são necessárias essas intervenções, a incontinência anal, que é a perda de fezes. O paciente não tem essa coordenação e perde fezes. Ele não consegue segurar mais. Não consegue segurar mais as fezes. Numa maneira extrema, na qual o biofeedback não resolve. A terapia com carbono pirolítico, outras terapêuticas não são muito bem sucedidas, nós partimos para esse tipo de intervenção. Outras situações na qual há uma confecção de estomia, nos pacientes oncológicos com câncer de intestino, na qual fazemos anastomose, ligamos o intestino muito baixo, temos que puxar uma alça para proteger essa anastomose. Nos pacientes politraumatizados, um paciente de urgência, uma urgência cirúrgica na qual há uma intervenção no cólon, nós puxamos essa alça de intestinal para que seja derivado esse trânsito intestinal. Então... Doutor, antes de eu explicar, falando sobre a Janaína, que até agora está quietinha, né, Janaína? A idade que acometem esses pacientes são mais idosos, é um pessoal mais jovem? Normalmente são pacientes mais idosos. Tá? Aproximadamente 90% das mulheres incontinentes elas foram submetidas a parto vaginal. Então, tem uma ligação? Tem uma ligação. Normalmente essa destruição durante o parto ela vai acometer a mulher numa idade mais avançada, acima de 50 anos, 60 anos, então é uma idade mais avançada. E no caso dos pacientes oncológicos, normalmente há uma incidência nos pacientes acima de 50 anos também. Então são patologias que acometem o paciente da melhor idade. Da melhor idade. Ô, doutor, agora então a Janaína, que é enfermeira, né, Janaína? Isso. Trouxe aí vários materiais. Esses materiais que ela trouxe, doutor, é para fazer a estomia ou pós-estomia? São cuidados com estomias. Tá? Depois que já fez a estomia, depois que já fez. O cidadão está com... Então eu trouxe a Janaína, que vai ser uma integrante do nosso grupo, do CIMA, que ela é mestre em estomias e fez especialização em estomias e cuidados com curativos de feridas operatórias. Ela vai trabalhar conosco para que dê um suporte no pós-operatório desses pacientes. Porque muitas vezes eles são submetidos à cirurgia e ficam perdidos, não sabem como cuidar, tem a aversão à estomia. Então a Janaína entra para tranquilizá-los e ajudá-los nesse manejo. Então ela vai falar sobre alguns materiais e dispositivos que tornam a vida dos pacientes menos desagradáveis, vamos dizer assim. Explica um pouquinho para a gente então, Janaína. Aquele primeiro, começando de lá para cá, seria a bolsinha que a pessoa usa, é isso? Não, isso daqui é uma bolsa. Nós chamamos de bolsa de uma peça, que nós temos aqui a base, ela é junto com a bolsa. Então, na verdade, essa bolsinha que vocês estão vendo é uma bolsa pediátrica, utilizada em crianças, que, por exemplo, hoje é muito comum você ver crianças nascendo com o ânus imperfurado e, por técnica cirúrgica, você deriva ao bebê, tá? Às vezes varia muito, às vezes fica até 1 ano com a estomia, faz a reconstrução do trânsito intestinal ou pode ficar até mais um tempo, isso varia muito da própria condição do bebê. Isso quem faz a avaliação é o médico, tá? E nosso suporte é ajudar a família, Então, por exemplo, quando o bebê nasce com o ânus perfurado, ele não consegue eliminar o mecônio, e aí geralmente o pediatra ele já faz a cirurgia para derivar o bebê. É ânus imperfurado? O que seria isso? É que o bebê ele nasce com uma imperfuração da membrana anal, então as fezes chegam até o ânus, mas não conseguem passar porque não tem essa comunicação do intestino com o ânus, então por isso diz ânus imperfurado. Daí tem que fazer uma derivação, ou seja, puxar uma alça intestinal para que as fezes saiam fazer a estomia também, mesma coisa que é feito em... Isso. Tá. Então, dando continuidade, então esse aqui só trouxe esse dispositivo mais por curiosidade, para a gente saber que existem alguns dispositivos para crianças, E pegando como gancho esse dispositivo, nós temos o de adultos, tá? Esse daqui são bolsas de colostomia e ileostomia. Tá? Colostomia? Colostomia não é que é um coisa estoma que é no colo, no intestino grosso. Ileostomia é um estoma no intestino delgado, como popularmente o pessoal fala intestino fino. Então essa daqui é uma bolsa opaca,
Tá? Então você não consegue visualizar as fezes. Então às vezes o paciente não gosta de estar vendo o efluente, então ele prefere essa bolsa opaca. E como que faz para vedar? Ele tem alguma coisa ou ele... Sim, aqui nessa bolsa aqui nós temos um clamp. Tá, então nós colocamos aqui, ele consegue, ele veda. Então esse clampinho, quando o paciente está com a bolsinha está cheia, ele, no caso aqui, essa aqui de 2 peças, ele desprende a bolsinha, despreza as fezes no vaso sanitário e lava a bolsinha. Tá? Durante a semana ele pode estar revisando com 2 bolsinhas, então quando ele vai fazer a higiene de uma bolsinha, ele pega e conecta a outra, porque nesse período ele fica sem a bolsinha, pode sair efluente, pode sair as fezes, né? E ficar, então é necessário você estar conectando outra bolsa. Essa daqui ela é opaca, ela é de 2 peças, mas essa daqui ela é plana. Então, nós utilizamos dispositivos com base plana quando o estômago, a altura do estômago em relação à pele, tá? Ele tem uma protrusão razoável. Então, nós utilizamos essa base plana. Quando o estômago ele não possui uma altura satisfatória em relação à pele, nós utilizamos esses dispositivos de base convexa, tá? Porque quando nós colocamos na pele do paciente, ele força um pouco, o estômago sobe um pouquinho. Então a gente consegue o quê? Evitar que as fezes infiltrem por baixo da base e descola a bolsa, como o paciente costuma dizer. Então a gente consegue manter esse dispositivo aqui. Geralmente o paciente com colostomia, ele troca a bolsa uma vez por semana. Então a cada 7 dias ele está trocando a bolsa. Então agora o paciente com ileostomia, quando as fezes são líquidas e elas são mais ácidas, a durabilidade desse dispositivo é menor. Então a gente fala, se o paciente conseguir ficar com 4 dias com a bolsa, até que é um tempo bom. Né? Mas 4 dias? Mas o comum diz que é todos os dias no banheiro. O normal de evacuação é 3 vezes por semana. Até 3 vezes por semana. Até 3 vezes por semana. Então, mas essa pessoa, quando ela está nessa fase, ela já não é comum mais. O estômago ela não tem controle esfincteriano, ela não tem mais o esfíncter, no caso aqui ela não é comum o ânus, porque o ânus ele tem o tônus dele, tem o esfíncter. Ela nem percebe então? Não, ela não percebe, isso aqui é involuntário. Então, por exemplo, o paciente com ileostomia, ele começou a comer, o intestino começa a funcionar, fezes líquidas. Então a gente fala, o paciente quando for trocar o dispositivo que tem ileostomia, então come, o paciente se alimenta, espera 2 horas, não come mais nada, nem bebe, espera 2 horas para trocar porque você não consegue, porque quando você vai fazer a limpeza do estômago, a gente faz com água e sabão, nada mais que isso, a gente estimula, a gente fazer a limpeza, a gente estimula um pouco, aí começa a sair fezes, você não consegue trocar porque as fezes líquidas, e você não sabe se você troca o dispositivo ou você fica ali colocando alguma coisa para conter as fezes que estão saindo. Colostomia não, você já tem um controle maior. Então, por exemplo, o paciente com colostomia, como as fezes são sólidas, mesmo quando você vai fazer a troca, a limpeza, você pode estar utilizando, às vezes sai um pouquinho, mas pouco as fezes costumam sair. Então você consegue trocar o dispositivo com mais tranquilidade. Para isso nós utilizamos adjuvantes. Essa daqui é a pasta de resina sintética, então pacientes com ileostomia, é fundamental a utilização da pasta. Então a gente faz a limpeza com água e sabão, seca, e aí a gente passa ao redor do estômago, a gente utiliza essa pasta. Tá? Então, uma forma de você estar, vamos falar, vedando bem a pasta ela tem que acompanhar todo o formato do estômago. Ela veda ali. Ela veda bem. Para colocar, como ela é bem colenta, você molha o dedo, na água mesmo, você molha o dedo, e você vai passando e você vai ajustando, moldando toda a pasta ao redor do estômago. Posteriormente, você vem com o dispositivo, no caso de 2 peças, tá? Essa daqui é a tecnologia moldal, o paciente não precisa recortar, mas caso precise recortar, a gente tem que verificar o tamanho do estômago. Aqui nós temos o molde, esses aqui são os vários tamanhos que nós temos de estômago, tá? Então nós verificamos o tamanho do estômago e quando for o material de base recortável, a gente verificou, por exemplo, que o tamanho do estômago do paciente era 38 milímetros, esse daqui. Então a gente vem aqui, coloca bem no centro da placa, vem com a caneta, no caso aqui, essa placa ela já é graduada, então não precisa necessariamente riscar com caneta. Mas algumas bases elas não são, elas não possuem graduação. Então a gente coloca bem no centro da placa, risca com caneta, tá? E depois a gente vem com a tesourinha. Uma tesoura mesmo, normal. Isso, essa tesourinha aqui ela é própria para estar cortando o dispositivo, mas essa daqui você não encontra em qualquer loja. Então a gente fala assim, mas onde que eu posso encontrar uma tesourinha? Geralmente camelô, aquelas tesourinhas pequenas de cortar unha, mas são as mais indicadas, que o paciente tem mais habilidade, porque aquelas tesouras muito grandes, às vezes podem cortar muito grande. Sem ponta de preferência? Isso, pode ser com ponta, mas sem tomar cuidado. Se a bolsa for de uma peça como essa, a gente tem que puxar. Para não furar, né? Isso, a gente tem que puxar a bolsa assim para recortar, porque senão você fura e aí essa bolsa não dá mais para utilizar. Né? Ô Janaína, e tem cheiro? Isso, nós temos alguns dispositivos que possuem carvão, que eles fazem um processo de filtração dos odores. Então, um paciente, por exemplo, mas eu estou sentindo mau cheiro, mas tem que investigar como que está a vedação desse equipamento. Às vezes, o mau cheiro
o paciente sente, mas estou sentindo gás, está saindo, como eu falo, está saindo gás, estou sentindo cheiro. Às vezes a vedação, às vezes o paciente não está utilizando pasta. Eu já peguei casos de pacientes que falam do mau cheiro, mas quando eu fui abordar com ela, por exemplo, a utilização de pasta, como colocar, resolveu o problema, ela não sentiu mais o cheiro. O cheiro não estava colocando adequadamente a pasta. Exatamente. Ela, na verdade, ela nem estava usando a pasta. Não estava usando a pasta. E ela reportava um pouco maior as fezes infiltradas e ela sentia aquele cheiro. Sentia o cheiro. Né? Então, nós temos alguns dispositivos de carvão. Aí, os adjuvantes, por exemplo, nós temos o cinto, tá? Então, esses pacientes, por exemplo, no caso dessa bolsa aqui, eles possuem essas argolinhas laterais. Então, o paciente colocou a bolsa, vem com o cinto, tá? Eu coloco. Geralmente nós indicamos o lado contrário mesmo, tá? Porque ele ajuda a fixar. Eu coloco aqui, tá? Eu conecto aqui e passo em volta do paciente. Em volta da pessoa. Isso. E aí, dependendo do paciente que tem ileostomia, por exemplo, o efluente ele sai muito e a bolsa enche muito rápido. Então, o paciente está num ambiente que ele não consegue esvaziar, o cinto dá uma segurança maior. Então, não tem aquela sensação que a bolsa vai cair. Então, o cinto serve para isso, para poder fixar. Geralmente melhor. A bolsa fica em que parte do corpo? Bom, depende do que a patologia do paciente. Por exemplo, um paciente jovem que possui uma doença inflamatória, como doença de Crohn, retocolite ulcerativa, geralmente a longo prazo, o paciente acaba fazendo toda a ressecção do colo, do intestino grosso, e acaba ficando com uma ileostomia, que é o estômago no intestino delgado. Então, geralmente no quadrante inferior direito. Então nós dividimos o abdômen em 4 quadrantes, então a gente fala que no abdômen no quadrante inferior direito. Colostomia, geralmente é mais a sigmoidostomia que a gente fala, é no quadrante inferior esquerdo, que são as fezes sólidas. Então a absorção dessa água das fezes, quando ela sai do intestino delgado, ela é feita ao longo do colo. Se o paciente não possui, mas o colo não vai ter absorção dessa água, por isso que as fezes são líquidas. Agora, é possível uma pessoa levar uma vida normal? Sim, é possível. É possível. Por exemplo, uma paciente que tem uma ileostomia, um paciente jovem, por exemplo, de 22 anos, que tem uma doença de Crohn, uma doença inflamatória. Mas eu não posso nadar, não posso ir na praia, não posso ir em lugar nenhum. Pode sim. Por exemplo, se ela se sentir mais à vontade, ela pode se alimentar, esperar 2 horas e entrar na piscina. Ela pode trocar o dispositivo, tá? Porque esse Mas ela tem que ficar com o dispositivo. O dispositivo não tem como tirar, tapar alguma coisa. Por exemplo, se ela entra num ambiente, pode ser que nesse processo ela está nadando, ela vai estar fazendo uma atividade, pode ser que saia algum efluente. Então é importante, ela está com algum dispositivo sim, mas ela espera 2 horas, aí dificilmente ele vai funcionar assim, de forma mais rápida e de ter mais efluente do que se ela tivesse, por exemplo, não se alimentado. Tá? E aí no caso, por exemplo, do paciente com ileostomia, nós temos algumas bolsas. Aqui no Brasil nós chamamos de pochetes, né? Mas lá nos Estados Unidos eles chamam de belt, que são espécies de cintos. Então o paciente vai para a praia, por exemplo, o biquíni dela é cor-de-rosa. Ela pode colocar um cinto, uma pochete cor-de-rosa. Então você olha ali, ela coloca a bolsinha, na praia ela, na verdade, aquilo ali é uma pochete, assim, pode ser, ela tá ali normal, pode ter um celular. Então isso não deixa o paciente, assim, com vergonha, constrangido com a situação. Ela pode entrar na água, nadar e não tem problema nenhum. No caso das colostomias também é a mesma coisa. Então nós temos esses dispositivos, aí o paciente com colostomia, nós podemos indicar a irrigação intestinal. Então o intestino dele vai funcionar a cada 24 horas, então ele faz a irrigação uma vez ao dia. Por exemplo, eu gosto de fazer de manhã, então isso vai dar o próprio funcionamento do intestino do paciente, da educação intestinal que ele faz. Então, por exemplo, tem paciente que faz a irrigação toda à noite, outros de manhã, outros à tarde, varia da preferência. Então, no caso, ele fez a irrigação, o intestino, a irrigação, na verdade, o que é? Na verdade, é uma lavagem intestinal. Você coloca uma quantidade de água e geralmente a gente tem um tempo que a gente percorre essa água, geralmente 5 a 10 minutos para não ter uma distensão abdominal. E passou isso, o paciente sai toda aquela água com as fezes, o paciente vem e coloca um obturador. Eu não tenho aqui para mostrar, mas o obturador ele parece um chapéu de mexicano. Então ele tem uma base, ele tem aquele chapéuzão aqui. A gente coloca, eu não coloco, como a alça intestinal ela é úmida, então quando eu coloco ele absorve a umidade, ele dá uma inchada. Ele veda. Então o paciente põe esse obturador, põe uma roupa e consegue, como eu falo, durante o dia ele ter suas atividades cotidianas normais. Muito bem, Janaína, nosso programa chegou ao fim. Deixa um recado aí, quiser deixar o telefone. O CIMA não está atendendo ainda, mas tem o telefone da clínica, né? Fica à vontade. A CIMA, a partir de agosto, vai estar com funcionamento aí a todo vapor. O telefone que as pessoas podem estar ligando para entrar em contato, saber alguma informação, é no 14 3026 2323. Lembrando que as atividades do CIMA estão para meados de agosto, então já estamos em fase de finalização.
Gente, obrigado. Doutora Fernanda, muito obrigado. Janaína, muito obrigado. Nosso programa chegou ao fim. Muito obrigado a todos pela audiência e até o próximo Mais Saúde na TV. Tchau! Estou aqui para apresentar para vocês um novo produto do Grupo Mais de Comunicação em parceria com a Consul Lopes e Gimenez, uma das principais lojas de materiais de construção de Ourinhos e toda a região. Fizemos então essa união de parcerias aí a revista Consul Lopes, que é uma revista segmentada da área da construção civil, onde você vai poder encontrar obras, arquitetos, decoradores, enfim, várias dicas aí para você que está construindo ou reformando. Para você ter acesso a essa revista, basta ir até a loja Consul Lopes e Gimenez e pedir a sua para o Rose, para o Cássio ou para algum vendedor. Recado dado, vamos então agora mais um recado sobre o De Cara Nova. É isso aí, Paulo. Eu vim aqui para dar um recado para aquelas pessoas que ainda não se inscreveram na nossa promoção de Cara Nova 2. Isso mesmo, 2, porque a primeira nós fizemos há 2 anos atrás e foi um grande sucesso. E nesse nosso de Cara Nova 2, a gente veio com muito mais parceiros, muito mais profissionais para estar ajudando a você a dar aquela repaginada no visual. Olha só, quem são os profissionais que vão estar conosco? Nós vamos ter o Dr. René Lousada, da Clínica Maison das Flores. Gente, ele é cirurgião plástico. Olha só o que você vai conseguir com isso. Nós temos a Academia Cat Fitness, Ridalto, 6 meses de academia. Tulípia Cosméticos, com a Aldíris e a Lucineide, fazendo aquele tratamento maravilhoso facial em você. Janice Vassoler, que também é nossa parceira esteticista do programa. Temos cabeleireiro, manicure, vamos te dar roupas novas, sapatos novos, acessórios novos e também tratamento odontológico e oftalmológico, se for necessário, é claro. E como é que eu faço para participar? Como você vai participar? Gente, é muito fácil. É só vocês entrarem no nosso site www.revistamaissaude.com.br e aqui nós temos o nosso ícone, que é a promoção do De Cara Nova 2, e nele você vai colocar os seus dados, tá? O seu nome, endereço, cidade, idade, o e-mail seu pra gente estar retornando para você, é claro, telefone, e aqui você vai contar pra gente uma história sua de o porquê que você merece ganhar essa promoção. E não se esqueça, é essencial que você mande pra gente uma foto de corpo inteiro, tá? E é só vocês mandar e torcer os dedos para que seja escolhido. Paulo, agora é com você. E para você que ainda não fez a sua inscrição do De Cara Nova, ainda dá tempo. Vamos prorrogar a promoção por mais algum tempo. Então, para você que ainda não fez, basta entrar no site da revista, que é esse que aparece aqui embaixo, www.revistamaissaude.com.br, e correr para fazer a sua inscrição. Quem sabe você vai ser a nossa transformada.